Shalom, shalom, amados, diretamente da Sinagoga Regional Bauru, para o Brasil e para as nações. O nosso serviço de Yom Kippur, hoje é o primeiro serviço, é o serviço de Arvit, e então é o nosso primeiro serviço. Amanhã de manhã, a partir das 9 horas, pela internet, lá entre aspas, no nosso estúdio, onde fazemos a tarde com a Torá, nós estaremos fazendo o segundo serviço e o terceiro serviço de Yom Kippur, que é o Shacharit e Musaf, que estaremos fazendo na parte da manhã, a partir das 9 horas, seguindo o Marzor. Depois nós temos na parte da tarde, a partir das 4 horas da tarde, 16 horas, aqui na Sinagoga Regional Bauru, o quarto serviço, o serviço de Minha, que é o serviço da tarde. E já praticamente emendado em Minha, nós teremos Leilá, que é o serviço de encerramento. Esse serviço de encerramento, ele simboliza o fechamento dos portões das misericórdias do Eterno. Então é o momento em que se fala que nós estamos aí desde Rosh Hashanah até aqui, nós estamos falando Gemar Hatmah Tová, né? Que tenhas, né, um carimbo bom final, que é o momento do selo. Então é esse momento de encerramento, Neilá no encerramento, que nós vamos ter aí um serviço final, que é o quinto serviço de Yom Kippur, que nós vamos ter aí, então, o fechamento dos portões das misericórdias de Hashem. Então é aí que realmente teremos, né, e esse é o desejo, de termos um bom carimbo final para um ano bom e doce. Então, dentro desse aspecto aí, é onde que nós estaremos concretizando os 5 serviços de Yom Kippur, ok? No dia de hoje, dentro do calendário de recitações de salmos, né, desde o primeiro dia de Elul até aqui, são acrescentados 3 salmos após as preces da manhã. Então hoje foi concretizado até o salmo 114. Nesse serviço que nós teremos em Yom Kippur, nós iremos completar o livro de salmos. Então amanhã, aliás hoje à noite, durante o nosso serviço de Arvit, nós teremos a recitação do salmo 115 até o 123. Amanhã de manhã, juntamente com o Shacharit e Musaf, nós teremos os salmos 124 a 132. E na parte da tarde, em Minha, no começo de Minha e mais no final de Minha, o serviço da tarde, nós teremos o salmo 133 até o salmo 150, e assim nós estaremos fechando o livro de Salmos desde o dia 1º de Elul, ok? E isso tudo, amados, nós vamos ter aqui no Marzor, né? O Marzor, a apostila que nós falamos aí, né, de outros anos, né, nós não trouxemos porque elas estão desatualizadas. Quando o Rabi fez o Marzor, ele atualizou todas as coisas e o folheto ele acabou ficando desatualizado. Então, os amados, né, que tem Marzor aí e aqueles que não têm, se puderem sentar juntos, compartilhar ou alguma coisa assim, vão fazendo para que possam acompanhar aí as preces realmente de Marzor, né, para Yom Kippur aí. Então esse é mais um livro que nós precisamos colocar na nossa biblioteca caseira, ok? Baruch Hashem. Então, às 5 da manhã nós fizemos o Kaparot, e agora nós vamos para a página 72 do nosso Marzor, para nós iniciarmos aí exatamente a questão do Salmo 115 até o Salmo 123, que é o início do nosso serviço, do primeiro serviço de Yom Kippur, ok?
O Salmo 115 até o Salmo 123, nós temos aí o Salmo 122, que é o Salmo do nosso Rebbe, Menachem Mendel, né? Então, desde a data do seu nascimento, hoje o Rebbe, fisicamente, se aqui estivesse, estaria com 121 anos. Então, o Salmo do Rebbe é o Salmo 122, ok? Então, quando formos fazer a recitação do Salmo 122, não esqueçamos que se refere em especial ao Salmo do nosso Rebbe, Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ok? Então, iniciando o nosso primeiro serviço de Arvide, né, página 72 de Marzot, vamos então para a recitação do Salmo 115 até o Salmo 123, ok? Amém? Um detalhe, amados, o serviço ele é feito por todos. Quando é o condutor para falar sozinho, então a gente diz, né, agora o condutor. Então, quando é o condutor, é ele que fala sozinho, mas a maior parte é todos juntos. Então, vamos juntos seguir aí o Marzot. Amém? Não a nós, ó Eterno, não a nós, mas a teu nome concede glória, por tua benevolência e por tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Nos céus está nosso Deus, e tudo que lhe aprouver ele fez. Quanto a seus ídolos, são apenas ouro e prata, obras de mãos humanas. Eles têm boca, mas não conseguem articular sequer um som. Olhos têm, mas não conseguem enxergar. Têm ouvidos que não escutam, narinas que são incapazes de sentir cheiros, mãos que não apalpam, pés que não se movem, e só algum pode ser emitido por suas gargantas. Que passem a ser como eles os que os constroem, e todos os que os veneram, e neles confiam. Israel, porém, confia somente no Eterno, que é seu amparo e seu escudo. Ó casa de Arão, confia no Eterno, que é teu amparo e teu escudo. Ó vós que temeis o Eterno, nele depositai vossa confiança, pois ele é vosso amparo e vosso escudo. De nós se lembra o Eterno e nos concede sua bênção. Ele abençoará a casa de Israel, a casa de Arão há de abençoar. Abençoará aos que temem ao Eterno, tanto aos pequenos como aos grandes. Que o Eterno nos multiplique, a vós e a vossos descendentes. Que sejais benditos pelo Eterno, que fez os céus e a terra. Do Eterno são os céus, mas aos homens ele entregou a terra. Nem os mortos, nem os que descem à região do silêncio podem louvar ao Eterno. Mas nós bendiremos ao Eterno, desde agora e para todo sempre. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Salmo 116. Amo ao Eterno, porque Ele ouve minha voz e minhas súplicas. Para mim inclinou seu ouvido, e eu invocarei seu nome enquanto viver. Cercaram-me os laços da morte, as angústias da sepultura me envolveram. A prisão e a ansiedade se apoderaram de mim. Invoquei o nome do Eterno. Salva minha vida, ó Eterno. Piedoso e benevolente é o nosso Deus. Ele é misericordioso. Ele protege os que são simples. Cheguei a estar prostrado, mas Ele me salvou. Volta a ter sossego, alma minha, pois o Eterno para contigo foi bondoso. Tu livraste, ó Eterno, minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés de andarem sem repouso e tropeçarem. Continuarei entre os vivos, andando perante a face do Eterno. Mantive nele minha confiança, mesmo quando falei, grande é minha aflição.
Em desespero cheguei a dizer: mentiroso e indigno de confiança é todo ser humano. Como poderei retribuir ao Eterno por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei seu santo nome. Na presença de todo o seu povo, cumprirei os votos que fiz ao Eterno. Difícil é a seus olhos a morte de seus devotos. Agradeço-te, ó Eterno, sou teu servo, filho da tua serva. Quebrastes as cadeias que me prendiam. A ti trarei as oferendas de agradecimentos e invocarei teu nome. Na presença de todo o seu povo, hei de pagar meus votos ao Eterno, nos atos de sua casa, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Salmo 117. Louvai ao Eterno, ó vós todas as nações. Louvado seja Ele por todos os povos, porque imensa é sua constante bondade para conosco, e para sempre durará sua fidelidade. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Salmo 118. Agradecer ao Eterno, porque Ele é bom, e eterna é sua misericórdia. Que proclame Israel, eterna é sua misericórdia. Que também proclame a casa de Arão, eterna é sua misericórdia. Que proclame todos os que temem ao Eterno, sua misericórdia é infinita. Invoquei o Eterno no momento de angústia, e Ele me ouviu e me livrou das atribulações. O Eterno está comigo, por isso nada temerei. O que me pode fazer o ser humano? O Eterno está comigo e me ampara, por isso posso enfrentar os meus inimigos. Melhor é confiar no Eterno do que nos seres humanos. Melhor é nele confiar do que em príncipes. Cercar-me todas as nações, mas em nome do Eterno as dispersei. Voltar a cercar-me, envolveram-me de todos os lados, mas em nome do Eterno as destrucei. Cercaram-me como abelhas com seus ferrões, mas foram extintos como o fogo que queima os espinhos, pois em nome do Eterno os destrucei. Com violência me empurraram para me fazer cair, mas o Eterno me amparou. O Eterno é minha força e meu cântico, e Ele foi a minha salvação. Vozes de júbilo e salvação são escutadas das tendas dos justos, porque proezas realizou a destra do Eterno. Exalta-se a destra do Eterno e proezas realiza. Não morrerei, viverei e hei de relatar os feitos do Eterno. Ele severamente me puniu, mas não me entregou à morte. Os portais da justiça abri para mim, por elas entrarei para louvar ao Eterno. Esta é a porta do Eterno pela qual entrarão os justos. Quero agradecer-te porque me escutaste e te tornaste minha salvação. A pedra inicialmente rejeitada pelos edificadores veio a tornar-se a pedra angular, pois assim o determinou o Eterno. Maravilhoso é isso para nós. Este é o dia com que nos brindou o Eterno, e nele nos alegraremos e nos regozijaremos. Rogo ao Eterno, salva-nos e faz-nos prosperar. Bendito é aquele que vem em nome do Eterno. Nós o bendizemos da casa do Eterno. O Eterno é nosso Deus, é quem nos ilumina. Trazei a oferenda e atai aos ângulos do altar. Tu és meu Deus, e eu te exaltarei. Meu Deus és tu, e sempre te louvarei. Agradecei ao Eterno, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Salmo 119. Bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que andam nas trilhas da Torá do Eterno. Bem-aventurados são aqueles que guardam suas leis e o buscam com todo o coração. Não cometam iniquidades, nem se afastam de suas veredas. Ordenaste que seguíssemos diligentemente teus preceitos. Oxalá seja firme a direção do meu caminho, para guardar sempre os teus estatutos. Pois assim não me sentirei envergonhado, ao ponderar sobre todos os teus mandamentos. Agradecer-te-ei com um coração sincero,
ao aprender teus juízos totalmente justos. Observarei sempre os teus decretos, e por isto jamais me desampares. Como poderá um jovem manter integridade em seu caminho, atendendo-se ao cumprimento de tua palavra? A ti busquei com todo empenho de meu coração. Não permitas que me deixe desviar dos teus mandamentos. Conserve tua palavra no fundo do meu coração, para que não venha a pecar contra ti. Bendito és tu, bendito sejas tu, ó Eterno, que me ensinas teus preceitos. Meus lábios enumeram todas as leis que proclamastes. Regozijo-me tanto seguindo teus estatutos, quanto se houvesse encontrado uma riqueza imensa. Meditarei sempre sobre teus preceitos, para seguir teus caminhos. Em teus estatutos me deliciarei e não negligenciarei nenhuma de tuas palavras. Seja misericordioso com teu servo, para que eu viva e observe tua palavra. Desvenda meus olhos para que eu possa perceber as maravilhas de tua Torá. Sou apenas um peregrino sobre a terra. Não me oculte teus mandamentos. Consome-me minha alma em ansiar todo o tempo por teus preceitos. Repreendestes os malditos pecadores, que conscientemente se esquivam de teus mandamentos. Livra-me do opróbrio e do desprezo, pois teus princípios sempre guardei. Ainda que príncipes se unam para falar contra mim, teu servo continua a estudar tuas leis, pois elas constituem meu prazer, e são minhas conselheiras as tuas prescrições. Prostrada, ó pó, está a minha alma, revive-a segundo tua palavra. Eu te expus meus caminhos, e me respondeste. Ensina-me agora tuas leis. Faz-me compreender como seguir teus preceitos, para que eu possa meditar sobre tuas maravilhas. Que tristeza se derrete em lágrimas minha alma. Fortalece-se segundo tua palavra. Afasta-se do caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua Torá. Escolhi o caminho da fidelidade e ponho ante meus olhos teus ensinamentos. Estamos na página 75, é o Salmo 119, agora o versículo 31. Apego-me a teus estatutos, ó Eterno, não me deixes ficar confundido e envergonhado. Seguirei pelo caminho de teus mandamentos, quando ampliares a compreensão de meu coração. Ensina-me, ó Eterno, o caminho dos teus estatutos, e eu seguirei com fidelidade. Dá-me entendimento para que eu possa guardar tua Torá e observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me trilhar a vereda de teus mandamentos, pois isto é o que mais desejo. Inclina meu coração para teus preceitos, e não para a ganância e a ambição. Desvia meus olhos de contemplarem futilidades e preserva-me em teus caminhos. Confirma a teu servo tua palavra, que é dedicada aos que te servem. Desvia de mim o opróbrio de que receio, pois misericordiosos são os teus julgamentos. Tenho ansiado por teus preceitos, preserva-me por tua justiça. Que me alcance tua misericórdia e tua salvação, conforme a tua promessa, ó Eterno. Terei então uma resposta aos que me afrontam, pois em tua palavra confiei. Não emudece de minha boca o pronunciamento da verdade, pois minha esperança depositei em teus juízos. Por todo sempre tua Torá observarei. Andarei por caminhos largos e seguros, pois teus preceitos busquei. De teus testemunhos falarei perante reis, e não serei envergonhado. Hei de deleitar-me em teus mandamentos, pois muito os tenho amado. Estenderei as mãos a teus mandamentos, que amo, e meditarei sobre teus estatutos. Lembra-te da palavra que deste a teu servo, pois através dela me transmitiste esperança. Ela é meu conforto em meio à aflição, pois tua promessa preserva a minha vida. Arrogantes zombaram cruelmente de mim, contudo, não me desviei de tua Torá.
Lembrei teus julgamentos desde os tempos passados, e com isso me senti confortado. Indignação de mim se apodera à vista dos ímpios que renegam teus preceitos. Teus estatutos têm sido a inspiração de meus cânticos, por onde quer que eu peregrine. Mesmo em plena noite lembro teu nome, e me mantenho na observância de tua Torá. Esta alegria é minha porção, por cumprir sempre os teus preceitos. O eterno é minha porção, por isso assumi observar tuas leis. Do fundo do coração te implorei, tem piedade de mim, como prometeste. Analisei meus caminhos e voltei os meus passos para a observância de teus preceitos. Apressei, nem por um instante me detive, a fim de cumprir teus mandamentos. Estamos na página 76, versículo 61. Hordas de ímpios me despojaram, mas da tua Torá não me olvidei. E em meio à noite me levanto para louvar a ti e teus julgamentos plenamente justos. Minha amizade se estende a todos os que temem e aos que guardam teus preceitos. Plena está a terra da tua misericórdia. Ensina-me para que eu cumpra teus estatutos. Beneficiaste teu servo, ó Eterno, conforme tua promessa. Concede-me discernimento e sabedoria, pois creio plenamente em teus mandamentos. Antes de estudar tua lei, eu andava em erro, mas agora tua palavra tenho guardado. Tu és bondoso e benfazejo. Ensina-me teus estatutos. Ímpios forjaram calúnias contra mim, mas em verdade, de todo o coração, guardei teus preceitos. Seus corações se tornaram acessíveis, como se estivessem revestidos de gordura, mas eu continuo encontrando prazer em tua Torá. Foi benéfica a minha aflição, pois me conduziu a aprender teus estatutos. A Torá que gastes me é mais preciosa que grandes porções de ouro e prata. Tuas mãos me formaram e plasmaram. Dai-me agora discernimento para estudar teus mandamentos. Alegrar-se-ão os que te temem, quando me virem, porque saberão que só em tua palavra deposito minha esperança. Bem sei que justas são tuas sentenças, e com razão me afligiste. Possa agora a tua bondade me confortar, conforme prometeste a teu servo. Me alcance tua misericórdia, para preservar minha vida, pois em tua Torá está o meu deleite. Sejam confundidos malévolos, que me difamam com calúnias. Quanto a mim, continuarei a meditar em teus preceitos, e tornem a voltar-se para mim os que te temem, e os que conhecem as tuas leis. Mantenham-se íntegro o meu coração em teus estatutos, para que eu não seja envergonhado. Desfalece-se minha alma no anseio por teu socorro. Em tua palavra deposito minha esperança. Meus olhos se anuviam a esperar por tua palavra, enquanto pergunto: quando me consolarás? Pareço até um odre ressecado pelo fumo, mas teus estatutos não esqueço. Quantos serão os dias de teu servo? Quando fará justiça a meus perseguidores? Para mim cavaram poços os malévolos, que não seguem os preceitos da tua Torá. Verdadeiros são todos os teus mandamentos, só com mentiras que perseguem os inimigos. Dá-me tua ajuda. Quase me conseguiram destruir, mas teus preceitos não abandonei. Preserva a minha vida conforme tua misericórdia, e guardarei os pronunciamentos da tua boca. O Eterno é nosso Deus, e permanente é sua palavra, e ecoa nos céus. Tua fidelidade é contínua, passando de uma geração a outra. Criaste a terra e todos os astros, e firme a tua criação. Comportam-se segundo as leis que para eles estabeleceste, pois teus servos são todos eles. Se não encontrasse meu deleite em tua Torá, aflições já me teriam feito perecer.
Jamais esquecerei teus preceitos, pois só através deles minha vida é preservada. A ti pertenço, salva-me, pois somente eles busca cumprir. Pretende os malévolos destruir-me, mas em teus mandamentos me protejo. Há limites para tudo, menos para teus preceitos, cuja grandeza é infinita. Como são por mim amados teus mandamentos, eles são permanentemente o tema de minha meditação. Eles me tornam mais sábios que todos os meus inimigos, pois sempre os tenho ante mim. Mais percepção que meus mestres alcancei, pois teus estatutos vivo a estudar. Por cumpri-los alcancei mais entendimento que os anciãos. Desviei meus passos dos caminhos que conduzem ao mal, para guardar a tua palavra. Não me apartei de teus juízos, pois de ti os aprendi. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel para minha boca. Por teus mandamentos alcanço compreensão, por isso repudio todos os caminhos de iniquidade. Tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Jurei e hei de cumprir, guardar teus justos decretos. Sinto-me imensamente aflito, preserva minha vida, ó Eterno, conforme tua promessa. Aceita favoravelmente as oferendas de meus lábios e ensina-me teus juízos. Em constante perigo está minha vida, mas jamais esqueço tua Torá. Uma armadilha montaram contra mim os ímpios, mas de teus preceitos não me afastei. Eles constituem minha eterna herança e são o deleite de meu coração. Dediquei-o a guardar com perfeição teus estatutos, agora e para todo sempre. Abomino os homens de coração hesitante, pois a tua Torá dedico totalmente o meu. És meu refúgio e meu escudo protetor. Em tua palavra deposito minhas esperanças. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois a guardar os mandamentos de meu Deus me dedicarei. Guarda-me, ó Eterno, conforme a tua promessa, e não permita que seja frustrada a minha esperança. Ampara-me e serei salvo, e com os teus estatutos ocupar-me-ei. Rejeitas os que de teus ensinamentos se afastam, porque vivem em mentiras e falsidade. Purgaste da terra como escória todos os ímpios, por isso amo os teus decretos. Estremece meu corpo com o temor de ti, e teus juízos reverencio. Agi com justiça e integridade, não me abandones na mão de meus opressores, e teu servo seja fiador, para que lhe alcance o bem. Não permita que os malévolos me oprimam. Anuviam-se meus olhos na ânsia por teu socorro, e por tua promessa de que justiça será feita. Dispensa a teu servo a bondade que te caracteriza e ensina-me tuas leis. Teu servo sou, dá-me, pois, inteligência para compreender teus testemunhos. É chegado o tempo da interdição do Eterno, pois eles infringiram tua Torá. Amo por isso teus mandamentos, e os valorizo acima do ouro mais puro. Reafirmo a retidão de todos os teus preceitos, e abomino todas as trilhas da falsidade. Admiráveis são teus preceitos, e por isso os guarda minha alma com integridade. A exposição de tuas palavras ilumina os caminhos, e traz inteligência até os mais ingênuos. Abri minha boca para aspirá-las, porque por elas anseio. Volta-te para mim, e tem piedade de mim, como fazes com os que amam o teu nome. Conduz meus passos por tua vereda, para que de mim não se apodere iniquidade alguma. Livra-me da opressão dos homens, e me dedicarei a cumprir teus preceitos. Faz sobre teus servos resplandecer teu rosto, e ensina-me teus estatutos. Derramo meus olhos torrentes de lágrimas, por saber que há homens que não guardam tua Torá. Ó Eterno, tu és justo, e dignos são teus julgamentos.
Prêmios de retidão e fidelidade são os mandamentos que ordenaste. Meu zelo por eles que me faz sentir revolta contra meus opressores, por terem ignorado tuas palavras, pois elas são tão puras e o teu servo as ama. Mesmo sendo jovem e olhado com desprezo, jamais esqueci tua Torá. Eterna é tua justiça, e constantes e verdadeiros teus estatutos. Angústia e aflição me acometeram, mas teus mandamentos me confortaram. Eterna é a justiça de tuas prescrições, faz-me compreendê-las, para que proporcione vida. Do fundo do meu coração, por ti clamei. Responda-me, ó Eterno, para que eu consiga guardar teus estatutos. Invoquei teu nome. Salva-me, para que teus mandamentos eu cumpra. Levantei-me antes do amanhecer para implorar a ti, ansiando por tua palavra. Meus olhos se anteciparam às vigílias da noite, para que sobre teu mandamento eu pudesse meditar. Escuta minha voz, conforme a tua bondade. Preserva minha vida segundo o teu julgamento. Perseguidores tramando intrigas de mim se aproximam. Distanciados estão da tua lei. Tu, porém, está perto de mim, e verdadeiros e justos são todos os teus mandamentos. De há muito sei que estabeleceste tuas prescrições, para durarem pela eternidade afora. Vê minha aflição e liberta-me, pois tua Torá não me esqueci. Pleiteia a minha causa e traze minha redenção. Preserva minha vida conforme tua palavra. Longe dos ímpios está a salvação, porque teus estatutos não buscam cumprir. Muitas são tuas mercês, ó Eterno. Guarda minha vida segundo teus julgamentos. Embora muitos fossem meus opressores e perseguidores, não me desviei de teus testemunhos. Enfrentei os traidores e encontrei o meu caminho, porque a tua palavra não observava. Vê como amo teus preceitos, ó Eterno, e mantém minha vida conforme tua misericórdia. Verdadeira é tua palavra e eternos teus juízos. Sem motivo me perseguiram príncipes, mas meu coração temeu somente afastar-se de tua palavra. Com ela me alegra, como aquele que acha um tesouro. Rejeito e abomino a falsidade e amo imensamente tua Torá. 7 vezes ao dia te dirijo o meu louvor, pela retidão de teus julgamentos. Completa é a paz dos que amam tua Torá, e não há para eles obstáculos intransponíveis. Espero por tua salvação, ó Eterno, e teus mandamentos tenho cumprido. Guarda minha alma, meus mandamentos, e lhes dedica muito amor. Tenho observado tuas ordens e teus testemunhos, pois perante ti trilho meus caminhos. Que te alcance ao meio-dia de minha prece. Ó Eterno, concede-me compreensão conforme a tua palavra. Que chegue a ti minha súplica, resgata-me conforme tua promessa. De meus lábios transbordarão louvores, quando me ensinares teus estatutos. Minha língua proclamará teu pronunciamento, pois justos são todos os teus preceitos, e por ele tenho-os escolhido. Esteja pronta a tua mão para me amparar. Anseio por tua salvação, ó Eterno, e em tua Torá está todo o meu prazer. Que viva a minha alma para louvar-te, e que me dê assistência a teus juízos. Como uma ovelha perdida, estive desgarrado. Busca teu servo, ó Eterno, porque teus mandamentos jamais esqueci. Página 79, Salmo 120. Um cântico de ascensão. Em minha angústia clamei ao Eterno, e ele me atendeu. Livra minha alma, ó Eterno, de lábios mentirosos e línguas enganadoras. O que ganharás e o que te será acrescido por teres uma língua enganadora? Calúnias são como as flechas aguçadas dos guerreiros, que me transportam brasas vivas. Ai de mim, que tive que peregrinar em Meshesh e habitar nas tendas de Kedar.
minha alma por bastante tempo. Ele que morar entre os que odeiam a paz. Não quero a guerra, mas mesmo quando lhes falo de paz, eles preferem a guerra. Salmo 121, um cântico para a ascensão. Ergo meus olhos para o alto, de onde virá o meu auxílio? Meu socorro vem do Eterno, o Criador dos céus e da terra. Ele não permitirá que resvale o teu pé, pois jamais somite aquele que te guarda. O guardião de Israel jamais descuida, jamais dorme. Deus é tua proteção, como uma sombra te acompanha a sua destra. De dia não te molestará o sol, nem sofrerás de noite sob o brilho da lua. O Eterno te guardará de todo mal, ele preservará a tua alma, estará sob sua proteção, ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Salmo 122, um cântico de ascensão de David. Regozijei-me quando me disseram, vamos à casa do Eterno. Chegaram nossos pés às tuas portas, ó Jerusalém. És uma cidade edificada e coesa para unir todas as tribos do Eterno, que a ti se dirigiam como testemunho de todo Israel, para erguer graças ao nome do Eterno. Ali foi estabelecido o tribunal de justiça, o trono da casa de David. Rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz em teus baluartes e segurança em teus palácios. Por amor a meus irmãos e companheiros, rogarei por tua paz. Por amor à casa do Eterno, nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. Salmo 123, um cântico de ascensão. Eleva os meus olhos a ti nos céus habita. Assim como se fixam os olhos dos servos na mão de seus senhores e os acerva nas de sua senhora, voltam-se nossos olhos para o Eterno nosso Deus, e nele permanecerão fixos até que de nós se compadeça. Compadece-te de nós, ó Eterno, compadece-nos tua compaixão, pois estamos exaustos de suportar tanto opróbrio. Nossa alma está saturada de sofrer escárnio dos faltosos e desprezos dos soberbos. Amém. Agora na página 81, nós temos o Salmo 97. Então esse salmo é para fazer como um sussurro das nossas vozes. Então é feito no tom mais baixo da voz, ok? Nós vamos falando aqui no tom menor da voz. Reina o Eterno, e por isso meus dias se alteram. Atravessa seus incontáveis dias. Eles são envolvidos por densas e escuras nuvens, e justiça e direito tornará o seu trono. Fogo persegue e agarra os inimigos à sua volta. Seus relâmpagos iluminam o mundo, e a terra azul e estremece. Consiga seu exército gigantes ante o Eterno, o Senhor de toda a terra. Os céus proclamam sua justiça, e os olhos veem sua glória. Humilhados ficam todos os que veneram ídolos, e deles se vangloriam. Diante dele se prostram todos os poderosos, que se honrou e se alegram, e reuniram-se as filhas de Judá ante teus juízos, ó Eterno. Porque tu, ó Eterno, és supremo sobre toda a terra, que elevado acima de todos os poderosos. Vós que amais ao Eterno, refugiai o mal. Ele preserva as almas de seus fiéis e os salva das mãos dos maléficos. Deus eterno dessemirada para os justos, e a alegria para os de coração puro. Alegrai-vos no Eterno todos os justos, e rendei deles a menção do seu santo nome. Aleluia. Agora na página 82, nós temos aí luz é semeada para o justo, Or, Zarua, Latsadik, o verso 11 do Salmo 97 que nós acabamos de recitar agora. Então, Or, Zarua, Latsadik é o verso 11 do Salmo 97. E nós vamos já ficarmos em pé, aqueles que podem, para podermos fazer o Kol Nidre, ok? Que
são a questão dos votos e não votos que nós proferimos diante de Hashem. Então, primeiramente, né, vamos fazer o Salmo 97, verso 11. Diga em voz alta: luz é semeada para o justo e alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, e exaltai seu santo nome. Agora, 3 vezes nós vamos repetir essa oração de Kol-Nidre. Todos os votos, as proibições, os juramentos, os anátemas, as interdições, os empenhos e os compromissos que a nós mesmos impusemos, seja por voto solene, juramento, anátema ou alta proibição, a partir deste Yom Kippur até o próximo Yom Kippur, que venha a nós em paz. Todos eles são declarados sem valor e considerados completamente nulos, não ocorridos e inexistentes. Nossos votos não são votos, nossos compromissos não são compromissos, e nossos juramentos não são juramentos. Todos os votos, as proibições, os juramentos, os anátemas, as interdições, os empenhos e os compromissos que a nós mesmos impusemos, seja por voto solene, juramento, anátema ou proibição, a partir deste Yom Kippur até o próximo Yom Kippur, que venha a nós em paz. Todos eles são declarados sem valor e considerados completamente nulos, não ocorridos e inexistentes. Nossos votos não são votos, nossos compromissos não são compromissos, e nossos juramentos não são juramentos. Amém. O que significa isso? Todos os votos e juramentos que você fez no ano passado, a partir desse momento, são nulos. Todos os votos e todos os juramentos que você fez e não cumpriu. Entendeu? Essa é a questão. Então, por isso, né, a partir desse momento, desse Yom Kippur até o próximo Yom Kippur, que venha a nós em paz, que significa que você não precisa ficar com peso de consciência pelos votos e juramentos que você fez e não cumpriu, porque a partir desse momento eles estão anulados, e fique em Shalom. Agora vamos ver Nislar, né? 3 vezes. Falta uma vez? Desculpa aí, contei errado. Então vamos pela 3ª vez, já com essa consciência então. Amém? Todos os votos, as proibições, os juramentos, os anátemas, as interdições, os empenhos e os compromissos que a nós mesmos impusemos, seja por voto solene, juramento, anátema ou autoproibição, a partir deste Yom Kippur até o próximo Yom Kippur, que venha a nós em paz. Todos eles são declarados sem valor e considerados completamente nulos, não ocorridos e inexistentes. Nossos votos não são votos, nossos compromissos não são compromissos, e nossos juramentos não são juramentos. Amém. E agora 3 vezes também eu vi Nislar, né, que é perdoar-se a toda a congregação dos filhos de Israel e todo o prosélito que peregrina entre eles, porque de todo o povo foi o erro. Então, nesse momento aqui, o perdão é para todo o povo de Israel e todos aqueles que estão no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ou seja, se toda a humanidade está passando diante de Hashem em juízo, então nós estamos nessa mesma unidade, onda a onda, do nosso irmão judeu. Vamos lá? E perdoar-se-á a toda a congregação dos filhos de Israel e todo o prosélito que peregrina entre eles, porque de todo o povo foi o erro. E perdoar-se-á a toda a congregação dos filhos de Israel e todo o prosélito que peregrina entre eles, porque de todo o povo foi o erro. E perdoar-se-á a toda a congregação dos filhos de Israel e todo o prosélito que peregrina entre eles, porque de todo o povo foi o erro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shechianu vekimanu veikianu lisman hazeh. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu vida e nos manteve e nos fez alcançar esta época festiva.
Amém. Página 83, podeis assentar. Página 83, Shir, Cântico das Ascensões. Abençoem a Adonai todos os servos de Adonai, que se ergam na casa de Adonai à noite. Ergam suas mãos em santidade, e abençoem a Adonai. Que Adonai, Criador dos céus e da terra, te abençoe de Sion. De dia Adonai ordena sua bondade, e à noite seu cântico está comigo. Com a prece ao Deus da minha vida. A salvação dos justos é de Adonai. Ele é sua força em momentos de aflição. Adonai os ajuda e os liberta dos presos e os salva. Pois eles, os justos, depositaram nele sua confiança. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que com sua palavra faz com que as tardes escureçam. Com sabedoria abres as portas do céu, com discernimento altera os períodos do dia, varia os tempos e ordena as estrelas em suas posições no céu, conforme sua vontade. Ele cria o dia e a noite, envolve a luz perante a escuridão, e a escuridão perante a luz. Faz com que transcorra o dia e traz a noite. Separa entre o dia e a noite. Adonai das hostes é seu nome. Bendito és tu, Adonai, que faz com que as tardes escureçam. Amém? Então, nesse momento, né, da transição do pôr do sol, né, para o princípio da noite, né, vamos então aí pedir aí a nossa Batinoa Fátima para fazer acendimento das luzes especiais de Yom Kippur. Amém. Na página 83, vamos então para o nosso Shema, né? Lembrando que a frase Baruch Shem Kevod Mahotol Olam Va'ed em Yom Kippur não se faz em voz baixa, faz normal, em Shema, né? Então nós precisamos começar a adquirir certas características, entre elas sobre a questão do Shema. Shema é romper todas as barreiras do mundo físico e do mundo espiritual. Então, é fazer realmente com muito amor, com muita força, com muita vontade, né? Então, nem Yom Kippur, hoje à noite e amanhã de manhã, essa segunda frase, Baruch Shem Kevod Mahotol Olam Va'ed, então nós fazemos em voz alta, e na sequência nós vamos em português sobre todo o Shema. Então, vamos colocar a nossa mão direita à frente dos nossos olhos, nos desconectando do mundo físico e nos conectando com a dimensão espiritual na presença de Hashem. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Mahotol Olam Va'ed. E amarás Adonai teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E estas palavras que eu te ordeno hoje estarão sobre o teu coração. As ensinarás diligentemente aos teus filhos, e falarás delas ao estares sentado em tua casa, e ao andares pelo teu caminho, ao te deitares e ao te levantares. Deverás atá-las como sinal sobre tua mão, e serão como fonte entre teus olhos. E as escreverás sobre os umbrais de tua casa e em teus portões. E serás, se escutareis os meus preceitos, que eu vos ordeno hoje, de
de amar a Adonai vosso Deus e servi-lo com todo o vosso coração e toda a vossa alma. E darei a chuva à vossa terra no seu momento certo, tanto a Ione como a Marcoche, e colherás teu grão, teu vinho e teu azeite, e darei erva no teu campo para o teu animal, e comerás e te fartarás. Te guarde para que vosso coração não seja tentado, e vos desvieis, e servireis deuses estranhos, e prostrar-vos-ei a eles. Pois então, Adonai conhecerá a sua ira contra vós, e travará os céus, e não haverá tempo. E a terra mudará a sua ação, e rapidamente serás exilado da terra e Adonai de Israel. Coloque essas minhas palavras sobre o vosso coração e sobre vossa alma, e as atareis como sinal sobre vossa mão, e serão como torta-fonte entre vossos olhos, e as ensinareis a vossos filhos, para falarem delas ao estar sentado em vossa casa, e ao andar pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E as escreverás sobre os umbrais de tua casa e em teus portões, para que se prolonguem vossos dias e os dias de vossos filhos sobre a terra que Adonai jurou entregar a vossos pais, pelo tempo que os céus estiverem sobre a terra. Adonai falou a Moshe dizendo: fale aos filhos de Israel e diga-lhes que façam para si tzitzit sobre os cantos de suas vestes em todas as suas gerações, e que coloquem no tzitzit um fio azul celeste. E isso será para vós como tzitzit, e os vereis e lembrareis de todos os preceitos de Adonai, e os cumprireis, e não vos desviareis atrás de vosso coração e atrás de vossos olhos, pelos quais vos desvirtuo, para que possais lembrar e cumprir todos os meus preceitos, e serem sagrados para vosso Deus. Eu sou Adonai, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou Adonai, vosso Deus verdadeiro. Amém. Página 85. Permita-nos deitar em paz, nosso Pai, e levanta-nos, nosso Rei, para uma boa vida e para a paz. Melhora-nos com o teu bom conselho e ajuda-nos rapidamente pelo teu nome, e estende sobre nós o amparo de tua paz. Bendito és tu, Adonai, que estende o amparo da paz sobre nós, sobre todo o seu povo Israel e sobre Jerusalém. Na página 86, vamos ficar em pé, os que podem, né, e vamos fazer a Amidá para a noite de Yom Kippur. Né? Então, a Amidá, né, no som baixinho da voz, nós estaremos falando aqui, também baixo, para que os nossos amados que estão virtualmente e que não tem um mazor na frente possam ouvir, né, de forma mais suave as preces da Amidá. Ok? Amém. Recorda-nos para a vida, Rei que deseja a vida. Escreve-nos no livro da vida, por ti, Deus da vida. Quem é como tu, Pai misericordioso, que com piedade recorda as suas criaturas para a vida? Tu és confiável para ressuscitar os mortos. Bendito és tu, Adonai, que ressuscita os mortos. Tu és santo e teu nome é santo. E seres santos te louvam diariamente por toda a eternidade. Através de todas as gerações, proclamem o reinado de Deus, pois somente Ele é exaltado e santo. E assim, o teu nome, Adonai, nosso Deus, será santificado sobre Israel, teu povo, sobre Jerusalém, tua cidade, sobre Sião, a moradia de tua glória, sobre o reinado da casa de David, teu ungido, e sobre tua morada e teu santuário. E assim, Adonai nosso Deus, impõe medo a ti sobre tudo que tu fizeste, e temor a ti sobre tudo que criaste. E então todas as obras te reverenciarão, e todos os seres criados se prostrarão diante de ti. E todos eles formarão uma única união para cumprir tua vontade, com o coração perfeito. Pois sabemos, Adonai nosso Deus, que o caminho é teu, a força está em tua mão esquerda, e o poder em tua destra.
e teu nome é reverenciado sobre tudo que tu criaste. E assim, Adonai nosso Deus, concede honra ao teu povo, glória sobre aqueles que te temem, boa esperança àqueles que te buscam, palavras de confiança àqueles que anseiam por ti. Júbilo à tua terra, alegria à tua cidade, florescimento de força da vida em teu servo, e o estabelecimento de luz ao filho de Ishai, teu ungido, rapidamente em nossos dias. Então os justos verão e se alegrarão, os retos se regozijarão, e os piedosos exultarão com cânticos. A injustiça fechará sua boca, e toda iniquidade desaparecerá em fumaça, quando tudo morreres na terra e domínio do mal. Adonai nosso Deus, tu és aquele que reinarás único sobre todas as tuas obras. No monte de Sião, a morada de tua glória, em Jerusalém, tua cidade santa, como está escrito em tuas sagradas escrituras. Reina Adonai para sempre, teu Deus e Sião, através de todas as gerações, louva a Deus. Santo és tu, temível é teu nome, e fora de ti não há Deus. Como está escrito, Adonai das hostes é exaltado em justiça, e o Santo Deus é santificado em retidão. Nosso Deus e Deus de nossos pais, e nossas preces cheguem diante de ti, e não sejas desatento a nossas súplicas, pois não somos tão atrevidos e obstinados para declarar perante ti, Adonai nosso Deus, que somos retos e não pecamos. Amém. Agora nós vamos entrar na parte do Vidui, Seder Vidui, que é confissão. Então aqui nós temos, no Achando, a questão de transgredirmos. Então, nesse momento que nós vamos aqui fazer as nossas preces de cunho de confissão, então todo pecado nós vamos ficar com a mão direita, com o punho fechado, e nós vamos bater levemente no coração. Por que nós fazemos isso? É exatamente porque, por causa desse coração enganoso, que veio realmente os maus pensamentos, os desejos não permitidos por Deus, não agradáveis a Deus, e é por isso que nós pecamos. Por isso diz Salomão: enganoso é o coração, e todo aquele que confia no coração, ele acaba sendo enganado pelas armadilhas do coração. Então, por isso, o que Deus pede para nós é exatamente o equilíbrio saudável, mente, intelecto e espiritualidade, com coração, desejos e etc., para ter um equilíbrio saudável, para que o nosso coração ele esteja em harmonia com o nosso intelecto, com a nossa alma espiritual, a nossa alma divina, o nosso coração, que sempre está conectado com a alma animal, possa ter essa harmonia, para que nós possamos desejar com o nosso coração aquilo que é bom, agradável aos olhos do nosso coração. Então, por isso, nós batemos levemente no coração. Nós não batemos com força, por quê? Porque nós não podemos menosprezar o nosso coração, pois realmente são saídas para a vida quando há um equilíbrio saudável. Ok? Então vamos lá? Achando, transgredimos, agimos perfidamente, roubamos, difamamos, agimos perversa e maldosamente, pecamos premeditadamente, cometemos violência, fizemos falsas acusações, demos maus conselhos, mentimos, zombamos, nos rebelamos, provocamos, fomos desobedientes, cometemos iniquidades, transgredimos propositadamente, oprimimos, fomos obstinados. Nós cometemos o mal, agimos perniciosamente, agimos abominavelmente, nos perdemos e fizemos outros se perderem. Nós nos desviamos de teus bons preceitos e ordens e não nos beneficiamos com isso. Realmente tu és justo em tudo que veio sobre nós, pois tu agiste em verdade e somos nós que agimos perversamente. O que diremos a ti que moras no alto? Que relataremos a ti que habitas nos céus?
sem dúvida, Tu conheces todas as coisas ocultas e reveladas. Tu sabes os segredos nunca revelados do mundo e todos os segredos de cada ser vivo. Tu verifica todas as câmaras do estômago e examina os rins e o coração. Não há nada escondido de Ti, não há nada oculto diante dos Seus olhos. E então que seja a Sua vontade, Adonai, nosso Deus, que Tu nos limpe de todos os nossos pecados não intencionais e que Tu nos desculpe por todos os nossos pecados intencionais e que Tu nos perdoe por todos os nossos pecados de rebeldia. Mesma coisa com o punho cerrado, batendo sobre o peito e fazendo as confissões. Sobre o pecado que pecamos diante de Ti acidentalmente e com vontade, e sobre o pecado que pecamos diante de Ti com endurecimento do coração, sobre o pecado que pecamos diante de Ti sem conhecimento, sobre o pecado que pecamos diante de Ti através das expressões de nossos lábios, sobre o pecado que pecamos diante de Ti em público e secretamente, sobre o pecado que pecamos diante de Ti através de imoralidades sexuais, sobre o pecado que pecamos diante de Ti por utilizar de forma imprópria a fala, e sobre o pecado que pecamos diante de Ti com conhecimento e com enganação, sobre o pecado que pecamos diante de Ti através dos pensamentos do coração, e sobre o pecado que pecamos diante de Ti através de injustiça com o próximo, sobre o pecado que pecamos diante de Ti através da confissão insincera, e sobre o pecado que pecamos diante de Ti promovendo misturas que geram promiscuidade, sobre o pecado que pecamos diante de Ti intencionalmente e sem intenção, e sobre o pecado que pecamos diante de Ti por desprezar nossos pais e professores, e sobre o pecado que pecamos diante de Ti com o uso da força, e sobre o pecado que pecamos diante de Ti por profanar o nome de Deus, sobre o pecado que pecamos diante de Ti através das bobagens da boca, e sobre o pecado que pecamos diante de Ti pela impureza dos nossos lábios, sobre o pecado que pecamos diante de Ti com o nosso mau instinto, e sobre o pecado que pecamos diante de Ti com conhecimento e sem conhecimento. E por todos eles, Deus do perdão, nos desculpe, nos perdoe e nos expie. Sobre o pecado que pecamos diante de Ti ao receber ou dar suborno, sobre o pecado que pecamos diante de Ti por negar, por quebrarmos promessas, sobre o pecado que pecamos diante de Ti por falarmos maledicência, e sobre o pecado que pecamos diante de Ti por caçoar, sobre o pecado que pecamos diante de Ti nas relações comerciais, e sobre o pecado que pecamos diante de Ti através da comida e da bebida, e sobre o pecado que pecamos diante de Ti por nos comportarmos de forma orgulhosa, sobre o pecado que pecamos diante de Ti por olharmos coisas proibidas, e sobre o pecado que pecamos diante de Ti pela fala dos nossos lábios, sobre o pecado que pecamos diante de Ti com o olhar que demonstra orgulho, e sobre o pecado que pecamos diante de Ti por descaramento. Eles, Deus do perdão, nos desculpe, nos perdoe e nos expie. Sobre o pecado que pecamos diante de Ti por tirar seu jugo de nossas costas, e sobre o pecado que pecamos diante de Ti em assuntos judiciais, sobre o pecado que pecamos diante de Ti por enganarmos os outros, sobre o pecado que pecamos diante de Ti por sermos mesquinhos, sobre o pecado que pecamos diante de Ti por sermos levianos e irresponsáveis, sobre o pecado que pecamos diante de Ti por sermos teimosos,
sobre o pecado que pecamos diante de ti, por corrermos para cometer pecados, e sobre o pecado que pecamos diante de ti, por fofocarmos, mesmo se for verdade, sobre o pecado que pecamos diante de ti, por jurarmos em vão, e sobre o pecado que pecamos diante de ti, pelo ódio gratuito, sobre o pecado que pecamos diante de ti, ao estender a mão, sobre o pecado que pecamos diante de ti, pela confusão do coração. E por todos eles, Deus nos perdão, nos desculpe, nos perdoe e nos inspire. Na página 92, temos aí Yalê, que fala das nossas súplicas, né? Então, por isso é o momento de nós rogarmos a Hashem as nossas súplicas, ok? Então, nesse momento, você não vai fazer esse movimento com o punho, ok? Vamos lá? Que nossas súplicas se elevem ao anoitecer, nossos rogos cheguem a Ti pela manhã, e nossa prece seja favoravelmente aceita até o anoitecer. Que nossa voz se eleve ao anoitecer, nossa integridade chegue diante de Ti pela manhã, e nossa prece pela redenção seja favoravelmente aceita até o anoitecer. Que nossa aflição se eleve ao anoitecer, nosso perdão surja pela manhã, e nosso clamor seja favoravelmente aceito até o anoitecer. Que o mérito da nossa confiança se eleve ao anoitecer, chegue diante dele por sua consideração pela manhã, e nossa petição de expiação seja favoravelmente aceita até o anoitecer. Que nossa salvação te eleve ao anoitecer, nossa pureza chegue diante de Ti pela manhã, e nossa súplica seja favoravelmente aceita até o anoitecer. Que nossa lembrança se eleve ao anoitecer, nosso congregar chegue diante de Ti pela manhã, e nossa glorificação de Deus seja favoravelmente aceita até o anoitecer. Que nosso golpear dos portões do arrependimento e da oração se eleve ao anoitecer, nosso júbilo chegue diante de Ti pela manhã, e nosso perdão seja favoravelmente aceito para nós até o anoitecer. Que nosso clamor se eleve ao anoitecer, chegue diante de Ti pela manhã, e seja favoravelmente aceito por nós até o anoitecer. E de teu modo, nosso Deus, ser tolerante com os malvados e com os bons, até este é teu louvor. Nosso Deus, age por Ti mesmo, não por nós. Vê como estamos diante de Ti, pobres e vazios de boas ações. Realmente é certo que a má inclinação impere sobre nós, e Ti depende justificar-nos, Tu, abundante em retidão, portanto, pois, responde-nos e perdoe. Abomina o caluniador Satã e desqualifica as suas tagarelices. Amado, que ruge em voz alta, que sua palavra ressoe, eu perdoei. Silencia o acusador e que o defensor tome seu lugar. Que Adonai seja seu apoio, para que ele possa declarar: eu perdoei. Que o mérito de Abraão irrompa em favor de Israel a rosa, erradica o pecado e eleva uma voz poderosa desde o céu: eu perdoei. Benevolente e perdoador, desculpa e perdoa a iniquidade. Deus escuta e responde desde os céus: eu perdoei. Fecha a ferida e oculta a minha iniquidade nas profundezas. É teu louvor dizer por mim as palavras: eu perdoei. Apaga as transgressões, bem como o mal dos filhos do pacto. Exerce tua bondade, realmente é tua glória declarar aos remanescentes de Israel: eu perdoei. Escuta a minha prece e encontra favor também em minha súplica sussurrada. Tu que perdoas a iniquidade, fazei por Ti e diz: eu perdoei. Considera a nossa humilhação e tenha em conta, no lugar da nossa iniquidade, erradicar o pecado, e informa aqueles que confiam em Ti: eu perdoei.
Escuta a minha voz e observa as lágrimas no meu olho. Advogue em favor da minha causa, atende minhas palavras e responde-me, eu perdoei. Limpa a mácula de nosso pecado tão rapidamente como uma nuvem passageira, como foi dito. Apaga a transgressão para o povo ajudado por ti, e diz, eu perdoei. Aquele que faz a paz nos céus fará paz sobre nós e sobre Israel. Amém. Agora o Salmo 24, esse Salmo 24 ele é recitado justamente porque é um salmo que traz a promessa de que nós teremos um ano realmente sem falta de nada. É um salmo que traz para nós que o Eterno não deixará faltar o sustento em nossa casa, em nossa vida. Estamos na página 94, de David. Salmo de David. De Adonai é a terra e tudo que nela está contido, o mundo e os que nele habitam. Pois ele fundou sobre os mares, e sobre os rios a preparou. Quem subirá ao monte de Adonai? E quem estará no seu santo lugar? Aquele cujas mãos são limpas, e cujo coração é puro, que não jurou em meu nome em vão, e não jurou falsamente. Receberá a bênção de Adonai, uma tzedakah por Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que a ele procuram, dos que buscam a tua face, ó Deus de Jacob. Erguei, ó portas, vossos batentes, ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Adonai forte e poderoso, Adonai poderoso na guerra. Erguei, ó portas, os vossos batentes, sim, ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Adonai dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Página 95, valendo. É nosso dever louvar ao Senhor de tudo, atribuir grandeza ao Criador de toda a existência, por Ele não nos ter feito como as nações do mundo, nem nos ter causado ser iguais às famílias da terra, por Ele não ter determinado nossa porção com a deles, nem nosso quinhão com aquele das suas multidões, porque eles se prostram à futilidade e à nulidade, mas nós nos curvamos, nos ajoelhamos e oferecemos louvores diante do Supremo, Rei dos Reis, o Santo, bendito seja, que expande os céus, estabelece a terra, cujo assento da glória está nos céus acima, e cuja majestosa moradia encontra-se nas alturas sublimes. Ele é o nosso Deus, não há nenhum outro. Em verdade, Ele é o nosso Rei, nada além dele. Como está escrito em sua Torá, saiba, pois, esse dia e leve o teu coração, que Adonai é Deus, nos céus acima e sobre a terra abaixo não há nenhum outro. E, portanto, nós aspiramos a ti, Adonai, nosso Deus, vem em breve o esplendor do teu poder, para banir a idolatria da terra, e os deuses falsos serão totalmente destruídos, para aperfeiçoar o mundo sob a soberania do Todo-Poderoso. Toda a humanidade invocará o teu nome, dirigindo a ti todos os ímpios da terra. Então todos os habitantes do mundo reconhecerão e saberão que diante de ti deve ajoelhar-se todo joelho, e toda língua deve jurar por teu nome. Perante ti, Adonai, nosso Deus, eles curvar-se-ão e prostrar-se-ão, e darão honra, glória do teu nome, e todos assumirão sobre si o jugo do teu reinado, que em breve tu reines sobre eles para todo sempre, pois a realeza é tua e por tua eternidade. Tu reinarás gloriosamente, conforme está escrito na tua Torá. Adonai reinará para sempre, e está dito: Adonai será rei sobre o mundo inteiro. Naquele dia, Adonai será um, e o seu nome um. Eri Adoneio, Moreno Virrabeno, Melech HaMashiach, Leolam Vared.
Amém, amados? Poder sentar. Estamos encerrando a primeira parte do nosso Yom Kippur, né? A parte de Arvit. Então, juntamente conosco estiveram aí na parte virtual, né, as seguintes pessoas que apareceram o nome aí, que a Edna anotou no dia de hoje: a Maristela Manuel Correia e o marido Ronaldo, da cidade de Raul Soares, de Minas Gerais; a Mira Costa, Belém do Pará; o Danilo e a Thaís, de Bauru, não sei se alguém conhece; o William Jesuíno, também lá de BH, Minas Gerais; a Ada Caldas, São Paulo, capital; Luciana Rodrigues, Marília, a nossa região; Áurea Lisboa e o marido Ivan, de Belém do Pará também; a Giovanita Ferrari, aqui de Bauru, não sei se alguém conhece, a Giovanita está por aí. O Giovanni Vasconcelos, a Adriana Borges, que também é lá do lado do Maranhão, por ali; a Carmen Arruga, a Adriana Borges, aliás, o Alan Tavares, a esposa Ângela, né, de Pacatuba; Lúcia Monteiro, a Adriana Halush, lá da Flórida, Estados Unidos; a Viviane Amaral, o Roberto Freitas, lá de Brasília; a Maria Santos, também de Brasília; Rosa Maria Simplício, de Bertiora, Litoral Norte, São Paulo; Sandra Souza, lá de Pernambuco; a Isabela Marcota Luvic, tá vendo? A Edna Paglassi, lá de Goiás, né? A irmã da Edna; e o Arnaldo Silva, Piauí, né? São essas pessoas que apareceram no nome, que estão conosco aí. Então, amados, o primeiro das 5 serviços da Hashem Yom Kippur, completamos o nosso primeiro. Amanhã, Shaharit e Musaf, o segundo e o terceiro serviço de Yom Kippur, nós estaremos fazendo de forma virtual, não presencial. Mas à tarde, a partir das 4 horas da tarde, nós estaremos aqui na Sinagoga Belenor Regional da cidade Sem Limites para o Brasil e para as nações. Nós estaremos iniciando o 4º ato, né, Minhá, no serviço da tarde, e logo em seguida estaremos emendando com o Neilá, que é o serviço de encerramento, o fechamento dos portões das misericórdias de Hashem. Então, né, os amados que podem estar conectados amanhã às 9 da manhã, estejam lá presentes, para juntos estarmos fazendo o segundo e o terceiro serviço de Yom Kippur. E a partir das 4 da tarde nós estaremos aqui na Sinagoga Benem. Aqueles que puderem comparecer, nós estaremos aqui das 4 da tarde até as 7 da noite, ou seja, das 16 horas até as 19 horas, ok? Para aquelas pessoas que estarão fazendo jejum, ou estão fazendo jejum, melhor dizendo, né? Então, todos os cuidados com referência à questão de saúde, né? Quem tem problemas de saúde, problemas de medicação contínua, não pode fazer jejum, ok? Então, isso está simples de resolver. E aqueles que vão fazer o jejum, né, procurem realmente fazer de uma forma saudável, né? Procurando realmente estar num ambiente ventilado, refrigerado, como diz as orientações sanitaristas. Ventiladores para movimentar o ar do local, para não ficar acumulado aquele calorzão, e aonde tiver ar-condicionado, né, segundo as orientações, é para deixar no 22, que não é nem quente nem frio, para deixar temperado, para não haver problemas de choque térmicos, ok? E outra coisa, quem não está fazendo jejum, né, está comendo e bebendo naturalmente, não beba coisas geladas, mas sim temperadas, refrescantes, não geladas. Nós estamos falando daquilo que vem da orientação sanitarista, do Ministério da Saúde, certo? Então, tem a Fátima, a Vera, outros aí que estão conectados aí com a questão de saúde, sabe disso daí, né? A orientação do Ministério da Saúde, tá bom? Então, não é para tomar nem refrigerante, nem bebida alcoólica,
é para tomar água e suco, ok? E nós teremos aqui, com a graça de Hashem, no encerramento teremos aí uma torrada, um patezinho, para poder tomar com suquinho, para poder dar uma desacelerada no jejum daqueles que estiverem fazendo, ok? Os que estiveram conosco de forma virtual, agradecemos a Hashem, mais uma vez estamos juntos e vamos continuar juntos nesse serviço em Yom Kippur e pela misericórdia de Hashem durante todo o ano de 5.784. E as pessoas que estão aí de norte a sul, leste a oeste, inclusive no estrangeiro, principalmente nos Estados Unidos, que estão falando de fazer uma visita para conosco aqui em Bauru, tenho certeza que serão muito bem recebidos e o povo aqui é muito acolhedor. Vocês não vão perder tempo, né? E agora já temos uma cozinha atualizada com fogão e geladeira nova, né? E agora a Edina está cobrando: cadê o café da Edna? Então vamos ver esse café da Edna sair logo. Tá bom? Então, amados, shalom, shalom, até amanhã de manhã.